As análises aprofundadas de Carl Jung sobre o amor e a psicologia humana ajudam-nos a compreender a dinâmica fundamental dos relacionamentos. Neste vídeo, falaremos sobre os motivos pelos quais as pessoas se apaixonam por si, segundo a perspectiva de Carl Jung. Segundo Carl Jung, as pessoas apaixonam-se por dois motivos básicos. 1. Para colmatar as suas próprias deficiências, mecanismo de projeção. E 2. Desejando o familiar, arquétipos e modelação subconsciente. Primeiro, vamos explicar o primeiro motivo. Presunto para completar as próprias deficiências, mecanismo de projeção. Examinaremos esta primeira razão principal em 4 secções. 1.1. 1. Refletindo a sombra. Na psicologia de Carl Jung, a sombra representa aspectos de si mesmo que alguém empurra para o subconsciente, tem dificuldade em aceitar ou reprime. A natureza humana quer naturalmente sentir-se completa e equilibrada. No entanto, as características que faltam no caráter de um indivíduo, ou que ele rejeita subconscientemente, criam uma forte atração quando aparecem noutras pessoas no mundo exterior. É exatamente aí que o amor entra em jogo. A pessoa por quem nos apaixonamos pode, na verdade, ser um reflexo de aspectos de nós próprios que não reconhecemos conscientemente ou dos quais não temos consciência. É por isso que um interesse súbito e intenso por alguém se deve, geralmente, ao facto de as nossas sombras inconscientes encontrarem uma resposta no mundo exterior e não nas suas características reais. O mecanismo de projeção de sombras faz com que a pessoa veja as suas próprias deficiências nos outros. Por exemplo, alguém que é introvertido e desconfortável em situações sociais pode apaixonar-se por alguém que é extrovertido, enérgico e confiante. Este amor é, na verdade, o resultado da admiração e do desejo de uma pessoa por aspectos de si mesma que existem no seu subconsciente, mas que não se atreve a revelar. A pessoa tem as características da pessoa por quem está apaixonada no seu inconsciente, mas como não as consegue desenvolver ou as reprimiu, procura-as no mundo exterior. Isto ocorre como uma manifestação do desejo humano de se sentir completo. Assim, o amor pode ser um reflexo do esforço de uma pessoa para se completar. Contudo, esta reflexão nem sempre funciona de forma positiva. Por vezes, uma pessoa pode projetar noutra pessoa os aspectos negativos de si própria que reprimiu e não quer aceitar. No início do amor, o mecanismo de projeção trabalha intensamente e a pessoa vê o outro como um ser mágico. A pessoa por quem se apaixona torna-se alguém perfeito, completo e extraordinário aos seus olhos. Com o tempo, porém, podem ocorrer decepções quando esta sombra projetada começa a desaparecer e a pessoa real emerge. Porque a pessoa já não pode tentar preencher os aspectos em falta no seu subconsciente através do seu parceiro. É nesta altura que os relacionamentos se desenvolvem num vínculo mais profundo, ou começam a ruir. O verdadeiro amor começa no ponto em que a projeção termina, e o parceiro é aceite como ele ou ela realmente é. Um dos maiores mecanismos por detrás do amor é refletir a sombra. Uma pessoa recorre aos outros para completar os aspectos ausentes ou reprimidos dentro de si, e muitas vezes encontra um reflexo do seu próprio subconsciente na pessoa por quem se apaixona. No entanto, os amores vivenciados sem esta consciência permanecem muitas vezes superficiais e podem transformar-se em desilusões ao longo do tempo. A abordagem de Jung ajuda-nos a compreender o amor não só como uma experiência emocional, mas também como um processo psicológico profundo. Se uma pessoa quer compreender por que se apaixona, quem escolhe e por quê, deve primeiro reconhecer a sua própria sombra e trazê-la ao nível da consciência. Porque o amor verdadeiro começa onde as projeções terminam. 1.2. Projeção de ânima e ânimos. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Carl Jung sobre o amor são os conceitos de ânima e ânimos, que são o reflexo espiritual do sexo oposto que uma pessoa transporta dentro de si. Segundo Jung, todo homem transporta um lado feminino, ânima, no seu inconsciente, enquanto toda a mulher transporta um lado masculino, ânimos, no seu inconsciente.
é uma parte universal da psicologia humana e desempenha um papel importante na formação do amor. As pessoas sentem uma atração inconsciente por pessoas que têm características que combinam com a sua ânima ou ânimos, e muitas vezes nem sequer têm consciência disso. Esta atração que está no cerne do amor é, na verdade, uma busca para completar a integridade interior. A ânima representa o aspecto feminino da psique masculina. Segundo Jung, quando um homem não consegue aceitar completamente os sentimentos e as intuições femininas que transporta dentro de si, cria uma poderosa imagem de ânima no seu subconsciente. Esta imagem é geralmente baseada na figura materna, na infância, e molda a percepção que temos das mulheres ao longo do tempo. Se um homem tem uma mãe carinhosa, compreensiva e compassiva quando era criança, pode sentir-se atraído por mulheres com estas qualidades ao longo da sua vida. No entanto, quando ocorre o oposto, ou seja, se a mãe tem uma natureza fria, distante ou crítica, então o homem pode estar subconscientemente inclinado a sentir-se atraído por tais mulheres. Na verdade, ele procura na mulher que ama as dinâmicas emocionais não resolvidas que vivenciou com a sua mãe e, inconscientemente, molda a relação de acordo com esses padrões. Da mesma forma, o animus é o aspecto masculino inconsciente das mulheres, e este aspecto determina a sua percepção dos homens. O ânimo no subconsciente de uma mulher é muitas vezes um reflexo do seu pai ou de figuras masculinas poderosas pelas quais foi influenciada na infância. Se uma mulher cresceu com uma figura paterna autoritária, forte e protetora, poderá sentir-se atraída por homens com estas características mais tarde na vida. No entanto, se o pai for indiferente ou emocionalmente distante, uma mulher pode sentir-se atraída por homens emocionalmente distantes. Isto porque o animus no subconsciente tenta completar os aspectos que estão em falta no mundo interior da pessoa. A projeção da ânima e do animus desempenha um papel importante nas relações e, por vezes, mostra que uma pessoa vê a pessoa por quem está apaixonada através destas projeções do seu inconsciente e não na sua verdadeira forma. Quando um homem se apaixona por uma mulher, é, na verdade, atraído pela sua conformidade com a sua própria imagem subconsciente e não pelas suas características físicas ou físicas. Isto também se aplica quando uma mulher se apaixona por alguém que corresponde ao seu espírito. É por isso que, por vezes, as pessoas têm um certo tipo e gravitam inconscientemente para pessoas com características semelhantes. A principal razão para isto é a imagem do parceiro ideal que é subconscientemente moldada pela ânima, ou animus no seu mundo interior. No entanto, esta projeção nem sempre funciona bem. Um indivíduo pode idealizar a pessoa por quem está apaixonado e atribuir-lhe significados que, na verdade, não possui. Segundo Jung, o verdadeiro amor começa apenas no ponto em que termina. A projeção da ânima e do animus. Uma pessoa pode estabelecer uma relação saudável quando consegue aceitar a outra pessoa tal como ela é e não tenta suprir as suas próprias deficiências inconscientes através do parceiro. Caso contrário, o amor tornar-se-á apenas uma ilusão e poderá acabar em decepções à medida que a relação avança. Para compreender por que é que as pessoas se apaixonam por determinadas pessoas, devem primeiro explorar os conceitos de ânima e animus dentro do seu próprio mundo interior. Só quando esta consciência é alcançada é que o amor pode deixar de ser uma busca pela completude e tornar-se um laço no qual dois indivíduos se aceitam realmente. 1.3. A procura do desenvolvimento psicológico incompleto completo. A psicologia humana, pela sua própria natureza, está em constante busca de desenvolvimento e conclusão. Segundo Carl Jung, o indivíduo é moldado por diversas experiências desde a infância, sendo que alguns aspectos psicológicos não se conseguem desenvolver completamente durante este processo. Os aspectos ausentes criam um vazio no mundo interior do indivíduo, e o desejo de preencher esse vazio reflete-se muitas vezes nas relações amorosas. As pessoas, sem saber, apaixonam-se por alguém que complementará os aspectos que consideram ausentes ou fracos em si mesmas. O amor não é apenas um vínculo emocional,
mas também uma tentativa de curar deficiências psicológicas no subconsciente. Para completar o seu desenvolvimento psicológico incompleto, uma pessoa escolhe inconscientemente um parceiro que represente estes aspectos ou lhe ofereça a oportunidade de os desenvolver. Um indivíduo que foi emocionalmente negligenciado quando jovem pode apaixonar-se por alguém que demonstra um interesse intenso e um amor constante. No entanto, este tipo de amor pode transformar-se num vício para satisfazer uma necessidade que não existia na infância, em vez de um vínculo emocional saudável. O indivíduo apega-se ao seu parceiro não só porque o ama, mas também porque espera dele completude psicológica. Isto pode levar ao desequilíbrio na relação, porque o amor começa a ser visto como uma espécie de processo terapêutico. Algumas pessoas podem ter sido educadas por pais superprotetores durante a infância. Como estas pessoas não conseguem desenvolver plenamente a sua própria independência, sentem-se atraídas por indivíduos independentes e fortes nas suas vidas que as libertarão. Um indivíduo que tem dificuldade em tomar as suas próprias decisões ou não tem autoconfiança pode apaixonar-se por alguém determinado e corajoso porque sente inconscientemente que essa pessoa o vai guiar e suprir as suas deficiências. Mas também aqui existe um risco. Se o indivíduo se tornar completamente dependente do seu parceiro, a relação pode levar à perda da individualidade em vez de um processo de desenvolvimento saudável. A procura do desenvolvimento psicológico incompleto não se limita apenas aos aspectos emocionais. Abrange também os aspectos ausentes da estrutura de personalidade do indivíduo. Por exemplo, um indivíduo que não tem disciplina e ordem pode sentir-se atraído por alguém que vive a sua vida de forma planeada e organizada. Alguém que tem dificuldade em expressar os seus sentimentos pode apaixonar-se por alguém que é franco e expressa os seus sentimentos livremente. Embora tais relações possam parecer equilibradas no início, com o tempo podem fazer com que a pessoa se torne completamente dependente do parceiro, em vez de melhorar as suas próprias deficiências. No entanto, o verdadeiro crescimento psicológico é possível quando uma pessoa completa o seu próprio desenvolvimento, recebendo apoio do seu parceiro numa relação. Segundo Jung, o desenvolvimento psicológico humano é um processo que dura toda a vida e o amor é um dos catalisadores mais importantes deste processo. O amor verdadeiro é um processo no qual crescemos juntos com um parceiro, percebendo e melhorando as nossas próprias deficiências, em vez de esperar que um parceiro nos complete. Uma das razões pelas quais as pessoas se apaixonam deve-se a uma busca interna para completar o seu desenvolvimento psicológico incompleto. Deficiências, emoções reprimidas e aspectos não desenvolvidos vivenciados na infância moldam as relações amorosas a um nível inconsciente. No entanto, a verdadeira maturidade psicológica é possível quando o indivíduo atinge esse desenvolvimento no seu próprio mundo interior, em vez de tentar suprir essas deficiências através de outra pessoa. Na perspectiva de Jung, o amor não é apenas um vínculo emocional, mas também um espelho, que ajuda o indivíduo a completar o seu próprio desenvolvimento psicológico. Se pudermos viver o amor conscientemente desta forma, então o amor pode tornar-se não apenas um vício, nascido da necessidade, mas uma experiência profunda e significativa que ajuda o indivíduo a realizar-se. 1.4. Idealização e procura da perfeição. De acordo com a teoria psicológica de Carl Jung, as pessoas experienciam o amor como um processo de idealização para compensar os seus aspectos inconscientes ausentes ou incompletos. Neste processo, a pessoa por quem nos apaixonamos não é percebida como realmente é, mas como uma imagem idealizada criada na mente do indivíduo. As pessoas começam muitas vezes, sem saber, a ver a pessoa por quem estão apaixonadas como uma figura perfeita, sem falhas e complementar. É um reflexo dos desejos internos, anseios e necessidades inconscientes de realização do indivíduo. No entanto, esta idealização pode, com o tempo, criar ilusões sobre a natureza do amor e levar a grandes decepções nas fases posteriores da relação. O mecanismo de idealização funciona especialmente intensamente nas fases iniciais do amor. A pessoa tende a ver o seu parceiro como extraordinário e não se apercebe ou ignora conscientemente as suas falhas.
Neste processo, o parceiro torna-se uma figura sagrada e é percebido como uma entidade que compensa as deficiências do mundo interior do indivíduo. Mas aqui o amor torna-se uma espécie de projeção mental, em vez de um vínculo real. Uma pessoa procura no seu parceiro uma perfeição que ela própria não consegue alcançar, e por isso deseja que ele seja completo e perfeito. No entanto, ninguém é completamente perfeito, e com o tempo, esta imagem idealizada começa a desmoronar-se. Esta busca pela perfeição está diretamente relacionada com as percepções do indivíduo moldadas durante a infância. Os indivíduos que idealizaram um pai ou um modelo, especialmente na infância, experienciam o amor de forma semelhante na vida adulta. Por exemplo, se uma criança vê um dos pais como alguém grandioso, poderoso e capaz de superar tudo, poderá procurar uma figura semelhante na sua vida amorosa nos anos seguintes. Desenvolve uma crença subconsciente de que a sua parceira deve ser perfeita e faz escolhas de acordo com isso. No entanto, isto dificulta a construção de uma relação saudável, porque o amor verdadeiro exige aceitar as falhas e amar a pessoa, tal como ela é. Outro aspecto do processo de idealização é que o amor é vivido como uma experiência repleta de emoções intensas. Uma pessoa começa a ver a pessoa que ama não só pelas suas características físicas ou físicas, mas também como um meio de realização espiritual. É por isso que o amor pode tornar-se mais do que apenas um vínculo romântico, mas também pode tornar-se uma busca espiritual. A pessoa tenta encontrar a sua paz interior, felicidade e propósito de vida no seu parceiro. No entanto, esta forma de amor não é sustentável, porque o indivíduo depende inteiramente de uma fonte externa para a sua felicidade. No momento em que o parceiro apresenta alguma falha ou não corresponde às expectativas, ocorre uma grande decepção. Nesta altura, o amor pode chegar a um fim abrupto, porque o mecanismo de idealização entrou em colapso e a pessoa real emergiu. A busca pela perfeição é um reflexo da tentativa do indivíduo de evitar as suas deficiências internas. E muitas vezes, as pessoas querem manter essa ilusão. No entanto, o amor verdadeiro não vem de ver alguém como perfeito, mas sim de o aceitar em todos os seus aspectos. As pessoas não se apaixonam por alguém simplesmente. Na maioria das vezes, aquilo por que se apaixonam é uma imagem ideal que criaram no seu inconsciente. Quando este amor idealizado enfrenta finalmente a realidade, as dificuldades começam a surgir e a natureza da relação altera-se. Mas na perspectiva de Jung, o verdadeiro significado do amor surge quando deixamos de ver outra pessoa como uma projeção do nosso mundo interior, e em vez disso, a aceitamos em todos os seus aspectos. Nesta altura, o amor deixa de ser um esforço de conclusão e passa a ser uma viagem que ajuda o indivíduo a realizar-se. Agora explicamos o segundo motivo principal. 2. Desejando o familiar, arquétipos e modelação subconsciente. Examinamos este motivo principal dividindo-o em 4 secções. 2.1. O papel dos arquétipos e o seu lugar na psicologia humana. Segundo Carl Jung, os arquétipos são os blocos de construção fundamentais da psicologia humana e são imagens ou padrões universais que surgem das profundezas do inconsciente. Jung define os arquétipos como formas fundamentais de experiência humana, que são histórica e culturalmente universais e que residem no inconsciente coletivo do homem. Estes arquétipos manifestaram-se de formas semelhantes ao longo da história da humanidade, desde o passado até o presente, e moldaram o mundo interior dos indivíduos. Os arquétipos influenciam não só as experiências de vida individuais, mas também as estruturas das sociedades e das culturas. Estas imagens universais funcionam como uma espécie de modelo nas profundezas da psicologia humana. São, de certa forma, padrões ocultos que direcionam os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo que lhes permitem conectar-se com os seus processos conscientes e inconscientes. O lugar dos arquétipos no mundo interior do indivíduo é muito profundo, graças à sua ligação com os processos conscientes e inconscientes. Segundo Jung,
Estes arquétipos simbolizam figuras e acontecimentos importantes na vida dos indivíduos. Cada indivíduo interage com estes arquétipos universais para desenvolver uma compreensão interna e descobrir a sua própria identidade. Segundo Jung, o processo de desenvolvimento humano é possível pelo surgimento e integração de aspectos recalcados e inconscientes, como o arquétipo da sombra. Os arquétipos ajudam os indivíduos a compreender o significado da vida, de si próprios e das suas relações com os outros. Cada arquétipo fornece um tipo de orientação e guia à pessoa na sua viagem interior. O papel dos arquétipos no amor e nas relações é uma das contribuições mais profundas e significativas de Jung para a teoria. As pessoas procuram arquétipos que possuem subconscientemente nos seus parceiros. Segundo Jung, estas imagens arquetípicas desempenham um papel importante quando as pessoas escolhem por quem se apaixonam. Ao escolher um amante, cada indivíduo procura não só a atratividade externa, mas também características arquetípicas que complementarão os aspectos ausentes ou incompletos no inconsciente. As pessoas recorrem inconscientemente a figuras arquetípicas para completar aspectos de si mesmas que consideram ausentes, para recuperar a confiança perdida ou para curar feridas emocionais do passado. Portanto, se a pessoa por quem alguém se apaixona corresponde às imagens arquetípicas do inconsciente do indivíduo, essa pessoa torna-se extremamente atraente e desejável. O lugar dos arquétipos na psicologia humana é um dos pilares da teoria de Jung. Os arquétipos são estruturas que têm um lugar universal no inconsciente humano e dirigem o seu mundo interior, moldando os pensamentos e os comportamentos dos indivíduos. As imagens arquetípicas também desempenham um papel importante nos relacionamentos e na vida amorosa das pessoas. As pessoas procuram inconscientemente figuras arquetípicas nos seus parceiros que completem os seus aspectos ausentes ou incompletos, e estas figuras simbolizam as suas necessidades emocionais. No entanto, sob a influência de arquétipos e projeções, as pessoas por vezes idealizam a pessoa por quem estão apaixonadas e veem-na como um reflexo dos seus desejos interiores, em vez de como ela realmente é. Portanto, de acordo com Jung, o amor só pode tornar-se saudável através da percepção consciente e de uma ligação profunda com a pessoa real. 2.2. A orientação do inconsciente, a atração do familiar. De acordo com as teorias de Carl Jung, o inconsciente dos indivíduos consiste numa estrutura profunda, amplamente moldada por experiências passadas, padrões sociais e arquétipos internos. Este inconsciente transporta não só memórias individuais, mas também símbolos e experiências universais da história humana. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, os padrões inconscientes influenciam e direcionam constantemente as suas vidas. Uma dessas interações está diretamente relacionada com a forma como o amor e a atração se desenvolvem entre as pessoas. Segundo Jung, as pessoas gravitam em torno de coisas que as fazem sentir familiares e seguras. A atração pelo familiar surge sob a orientação do inconsciente, e as pessoas tentam estabelecer uma ligação tanto com o seu mundo interior como com as suas relações, descobrindo essas ligações profundas no seu inconsciente. A influência do inconsciente desempenha um papel importante na forma como uma pessoa percepciona o mundo externo. As pessoas desenvolvem uma determinada estrutura emocional no seu inconsciente, à luz das experiências que têm na infância e no início da vida. Estas estruturas determinam a forma como uma pessoa vê o mundo, como aborda as relações e com quem quer estar perto. A procura de amor e cuidado na infância leva a pessoa a desejar inconscientemente laços seguros e figuras familiares nos anos mais tardios. O conceito de sombra de Jung também tem aqui um lugar importante. Por vezes, as pessoas projetam nos outros necessidades emocionais, medos ou deficiências de que elas próprias nem sequer têm consciência. Estas projeções são paralelas à atração por figuras familiares no inconsciente. Um indivíduo pode projetar estas projeções no seu parceiro ou parceira para compensar as suas deficiências emocionais inconscientes, tornando-o mais atraente
e familiar. Vários mitos, lendas e símbolos culturais na história humana mantêm os arquétipos vivos, e os indivíduos estabelecem um vínculo interno com estes padrões sociais. Por exemplo, quando os homens são retratados como figuras fortes, líderes e protetoras numa sociedade, isso pode levar os indivíduos a procurarem inconscientemente essas figuras. Da mesma forma, para as mulheres, figuras maternas, protetoras e cuidadosas existem no inconsciente coletivo da sociedade. Estes arquétipos sociais influenciam a escolha de parceiros dos indivíduos. Os indivíduos são atraídos por figuras familiares definidas pela sociedade e pela cultura, porque estas figuras lhes dão uma sensação de pertença, segurança e familiaridade. A atração por estas figuras familiares no inconsciente é muitas vezes um reflexo das necessidades emocionais e psicológicas de uma pessoa. As pessoas tendem a gravitar em torno de figuras que as fazem sentir pacíficas e seguras. Esta atração pode basear-se apenas em experiências passadas ou pode ser um efeito do inconsciente coletivo. Para que este processo funcione de forma saudável, Jung recomenda que os indivíduos tomem consciência do seu mundo interior, reconheçam as projeções do inconsciente e aceitem essas projeções. Caso contrário, a atração por parceiros para suprir deficiências inconscientes pode resultar em idealização e projeções enganadoras. Isto pode trazer falsas expectativas e desilusões nos relacionamentos. O apelo do familiar, guiado pelo inconsciente, influencia profundamente a forma como as pessoas formam o amor e as relações. As pessoas são atraídas por figuras arquetípicas familiares para preencher lacunas inconscientes, vazios emocionais e criar espaços seguros. O familiar, aliado à confiança e ao sentimento de pertença, cria um laço que as pessoas sentem profundamente, mas do qual não têm consciência. No entanto, este vínculo só pode ser estabelecido de forma saudável se os indivíduos perceberem as projeções no seu inconsciente e estabelecerem relações saudáveis. 2.3. Reflexões sobre o desejo pelo familiar nos relacionamentos. Segundo Carl Jung, o amor e as relações não são meramente o resultado de interações externas, mas também o reflexo de processos psicológicos profundos. A forma como as pessoas escolhem os seus parceiros é moldada por uma forte atração por figuras arquetípicas no seu inconsciente. Desejar o que é familiar reflete muitas vezes a procura dos indivíduos por necessidades inconscientes a serem satisfeitas nos relacionamentos, mas este processo também pode levar a dinâmicas complexas e, por vezes, problemáticas. A atração do familiar no inconsciente baseia-se frequentemente nas experiências de infância dos indivíduos e nos apegos da infância. Durante a infância, os indivíduos desenvolvem frequentemente um sentido de segurança emocional e de pertença através das relações com as mães, pais ou figuras cuidadoras. Estes apegos iniciais deixam marcas permanentes no inconsciente dos indivíduos. Uma pessoa pode inconscientemente querer suprir as deficiências e feridas emocionais que experiencia durante este período através do parceiro com quem mantém uma relação. Desejar o familiar leva, por vezes, as pessoas a idealizar a forma como se relacionam. Quando as pessoas procuram parceiros que preencham as deficiências que sentem no seu subconsciente, podem desenvolver a crença de que esses parceiros são perfeitos. Desejar o que é familiar também pode levar as pessoas a reviver a dor que sentiram em relações passadas. Jung afirma que os indivíduos tendem a reviver questões emocionais não resolvidas no inconsciente para lidar com essas questões. Este pode ser descrito como comportamento repetitivo ou repetição de karma. Se as pessoas ainda carregam traumas não resolvidos ou vazio emocional de experiências de relacionamentos passados no seu subconsciente, podem procurar um parceiro com quem possam voltar a sentir essas deficiências da mesma forma. O desejo pelo familiar é, na verdade, um desejo de voltar a experimentar algo. Isto também pode ser visto como esforços individuais para resolver turbulências emocionais nos seus relacionamentos passados. Um dos reflexos mais importantes do desejo pelo familiar nas relações
são os fortes laços emocionais que as pessoas desenvolvem com os seus parceiros. Este vínculo é moldado não só pela atração física, mas também pelo desejo de se conectar profundamente a nível emocional e psicológico. Quando as pessoas procuram um parceiro que preencha as suas deficiências inconscientes, estão na verdade a tentar encontrar a sua própria identidade. Este processo está associado aos arquétipos Anima e Animus. Jung afirma que as figuras Anima e Animus são importantes arquétipos psicológicos que determinam a relação de um indivíduo com o sexo oposto. A Anima representa o lado feminino do homem, enquanto o Animus representa o lado masculino da mulher. Estes números permitem ao indivíduo desejar o familiar nas relações com o sexo oposto. A idealização inconsciente de figuras de Anima ou Animus pode levar ao estabelecimento de fortes laços emocionais nas relações. O desejo pelo familiar é moldado tanto pelo desejo de estabelecer um vínculo profundo nas relações, como pelo desejo de suprir as deficiências inconscientes dos indivíduos. Nesta busca, que se baseia em experiências passadas, laços de infância e arquétipos sociais, as pessoas são atraídas por figuras familiares nos seus parceiros. No entanto, este processo também pode enfrentar problemas como a idealização, projeção e retenção de traços do passado. Segundo Jung, uma relação saudável deve basear-se na consciência dessas influências inconscientes e na ligação com a verdadeira personalidade do parceiro. A atração pelo familiar pode permitir que as relações se desenvolvam de forma profunda e significativa, mas é importante que os indivíduos dirijam essa atração com consciência. Caso contrário, as relações podem permanecer limitadas por padrões criados pelo passado, o que pode impedir os indivíduos de formarem ligações genuínas. 2.4. Vinculação ao familiar e desenvolvimento psicológico. As teorias psicológicas de Carl Jung são de grande importância para compreender como o mundo interior e a mente inconsciente de uma pessoa moldam as suas relações com o mundo exterior. Quando as pessoas desejam inconscientemente o que é familiar, esta procura não é apenas uma atração emocional e física, mas também um ponto de viragem significativo no desenvolvimento psicológico do indivíduo. O apego ao familiar reflete o desejo do indivíduo pelo equilíbrio no seu mundo interior, pela completude e pela maturação psicológica. Este apego é um meio de gratificar emocionalmente as deficiências inconscientes, as feridas ou as figuras arquetípicas incompletas. No entanto, este processo não só estimula a procura de segurança emocional, como também estimula o crescimento pessoal e a transformação interior. O apego a figuras familiares no inconsciente começa como uma busca de segurança. As pessoas interiorizam os laços que formam com as figuras parentais na infância como uma espécie de sentido básico de confiança. As pessoas tentam preencher lacunas emocionais do passado, conectando-se com o que é familiar no seu subconsciente. Embora isto possa parecer uma mera revivência à primeira vista, é na verdade o início de um profundo processo de desenvolvimento psicológico. Ao redescobrir figuras familiares do seu próprio passado no parceiro, o indivíduo tem a oportunidade de curar a relação emocional com essas figuras. O apego ao familiar permite ao indivíduo desenvolver uma identidade mais integrada e madura. O apego ao familiar desencadeia também um processo de estabelecimento de equilíbrio no mundo interior. Ao recorrerem a figuras familiares no seu inconsciente, as pessoas revelam as suas próprias sombras, isto é, os aspectos e as partes reprimidas de si mesmas que não conseguem aceitar. Segundo Jung, as sombras são os aspectos de uma pessoa que ela rejeita ou reprime conscientemente, e estes aspectos podem dificultar o desenvolvimento psicológico de uma pessoa. No entanto, confrontar estes aspectos, aceitá-los e alcançar a totalidade interior é uma parte importante da jornada de amadurecimento de uma pessoa. O apego ao que é familiar pode ajudar a compreender e a transformar essa sombra. O apego ao que é familiar pode também ajudar os indivíduos a explorar os seus limites pessoais e a sua autoestima. O conceito de autoestima de Jung significa que um indivíduo se respeita a si próprio
e aceita o seu próprio valor inerente. O apego a figuras familiares pode, por vezes, fazer com que os indivíduos ultrapassem os seus limites e se percam nas necessidades dos seus parceiros. No entanto, este compromisso representa também uma oportunidade para reconstruir os limites pessoais e a autoestima. O indivíduo pode reavaliar a sua relação com o seu parceiro, tendo em conta os seus próprios limites e necessidades emocionais. Este processo passa por estabelecer uma relação saudável com o parceiro e aprender a conviver sem perder a identidade individual. Fortalecer o vínculo com o parceiro e, ao mesmo tempo, proteger a própria identidade garante que o desenvolvimento psicológico progrida de forma saudável. A vinculação ao familiar é uma oportunidade importante para o desenvolvimento psicológico do indivíduo. Este compromisso pode ser um meio de completar deficiências emocionais do passado, aceitar a sombra, alcançar o equilíbrio interior e redescobrir os limites pessoais. No entanto, este processo pode ser desafiante e complexo no início. Segundo as teorias de Jung, o desenvolvimento psicológico torna-se possível quando o indivíduo confronta, aceita e integra figuras inconscientes. O apego ao que é familiar desempenha um papel importante neste processo, pois permite aos indivíduos resolver apegos profundos no seu mundo interior e construir um eu mais integrado. Neste vídeo, falamos sobre os motivos pelos quais as pessoas se apaixonam por si, de acordo com a perspectiva de Carl Jung. Acreditamos que, na perspectiva de Carl Jung, podem existir opiniões diferentes sobre os motivos pelos quais as pessoas se apaixonam por si. Acha que tem mais a ver com personalidade, fatores ambientais ou outra coisa? Partilhe as suas ideias nos comentários, vamos discutir. Além disso, não se esqueça de subscrever o nosso canal e de gostar dos vídeos. As suas opiniões são muito importantes para nós. Obrigado.